Estamos retomando agora o nosso cafezinho e vamos receber direto o Santini, o CB de Santini, presidente e conselheiro da AGERGS e também presidente do Fórum Latino de Defesa do Consumidor, Latino-Americano de Defesa do Consumidor. Santini, é contigo. Vamos comentar hoje sobre consumo responsável e consumo sustentável. Nós, consumidores brasileiros, consumidores do mundo, temos que pensar de uma forma inteligente e respeitosa que o consumo tem que ser um consumo equilibrado, necessário e indispensável para a nossa sobrevivência e conforto. Não podemos desconsiderar a agressão que nós fizemos ao meio ambiente em relação ao lixo que produzimos. Recentemente participamos em Brasília do 20º Congresso Internacional de Consumo Sustentável, aonde se definiu algumas políticas de responsabilidade de fornecedor e consumidor. Foi a primeira vez que ocorre esse evento em Brasília, teve abertura com a participação da Presidente da República e trata-se aí um compromisso global no sentido de ter uma responsabilidade objetiva por parte do fornecedor e do consumidor, no sentido de ter um equilíbrio e um respeito principalmente a bens esgotáveis. E nesse sentido nós não podemos agredir o meio ambiente. E Jerônimo, estamos falando para o programa Mercado e Ação, nosso programa de todas as terças-feiras, às 22h30, com reprise às quintas-feiras, às 23h30 e aos sábados. Se por acaso estiver na praia e não tiver acesso, você pode assistir pelo seu computador, pelo seu tablet, seu smartphone, pelo site www.poatv.net. Não vai ficar sem o nosso contato. Maravilha a tecnologia hoje em dia. É uma praticidade, né? É um barato isso. Mas nós estamos falando da situação em que as empresas se encontram, em que talvez somente o esforço da empresa não seja mais suficiente para sustentá-la. Ela vai ter que dar algum passo para trás, vai ter que encolher, vai ter que enxugar, enfim. Ela vai depender muito de um planejamento estratégico adequado. Está correto? Está correto, e eu diria assim, uma recomendação que eu poderia dar aos empresários. Eu, nesse momento em que as coisas aqui fora estão ruins, e dentro da empresa não sabemos, aí cada empresa vive a sua realidade contingencial, eu enfocaria em planejar melhor, né, em planejar num horizonte de tempo um pouco maior, não pensando tanto no curto prazo, porque no curto prazo nós não vamos ter. O que é curto prazo no planejamento? Eu acho que a gente tem que pensar de 3 anos para frente. Menos do que isso, estamos falando de planejamento que não é estratégico. Temos um planejamento tático ou operacional, se pensar só no planejamento do ano. Eu acho que a gente tem que ter uma visão de mais longo prazo. E nesse intuito, então, a empresa se preparar para uma nova fase quando a gente sair dessa crise. Então, o que eu tenho dito na universidade, por exemplo? Eu percebo os empresários trabalhando fortemente a questão de gestão de processos, que envolve, que a gente falou no bloco anterior sobre o desenvolvimento tecnológico, a atualização do parque tecnológico e tudo mais. Se a gente conseguir melhorar nossos processos de tal maneira que a gente tenha uma qualidade superior, uma agilidade na prestação de serviço ou na produção dos bens e, ao mesmo tempo, reduzir custo, o que parece meio um contrassenso, mas não é, né? É para isso que a gente trabalha, para fazer mais e melhor, gastando cada vez menos. Tem que acontecer, não tem escolha hoje. Não tem, eu acho que tem que se focar nisso. Gestão de processos, para deixar a empresa sob os processos da melhor forma possível, e investimento em capital humano, já que houve demissões, de qualquer forma, uma porção de demissões, pelo menos as que ficaram, investir na qualificação dessas pessoas para que quando a coisa melhorar um pouquinho, a empresa tenha condição, então, de entrar de frente na nova conjuntura econômica que vem por aí e aproveitar as oportunidades que aparecerem. Esse encolhimento necessário à empresa, ela tem como ser dimensionada? Que fatores ela deveria levar em conta? Bom, tem que levar em conta primeiro o desempenho do seu setor. Se a gente for olhar desde a década de 80, a análise econômica da indústria dos países desenvolvidos se dá olhando a economia em setores. Historicamente, o setor que mais gera PIB é o setor químico e petroquímico. O segundo setor é automóveis. O terceiro setor, há uma disputa. Até 96 era bebidas, incluindo aí refrigerantes, águas e bebida alcoólica. Em 97, um setor que não existia ocupou a terceira posição, telefonia celular, e hoje eles disputam todo ano qual é o terceiro e quarto lugar.
Então, as principais revistas de negócio, por exemplo, quando escolhem as melhores empresas, né, dos seus países, fazem essa divisão setorial da economia. Eu acho que olhar para o setor e perceber as tendências do setor é relevante para a questão do planejamento, por exemplo, que a gente está falando. Nós temos que olhar para dentro do ponto de vista de pontos fracos e pontos fortes. Então, como eu falei, melhorar processo, investir em capital humano, claro, melhorar a tecnologia. Mas eu tenho que olhar para fora também para ver o desenvolvimento do que está acontecendo no meu setor, o que meus concorrentes estão fazendo. Nós não somos sempre os melhores em tudo, sempre tem gente boa. Tu olha dentro do teu mercado doméstico do Brasil ou tu olha o teu concorrente fora do Brasil? Aí depende da empresa. Se é uma empresa que tem um porte tal que pode exportar, por exemplo, que tem produtos e serviços que possam, de melhor qualidade, que possam ser globalizados, eu olharia para fora também. Hoje mesmo eu estava com dois amigos e alunos que fizeram uma startup. Eu não posso contar exatamente o que é, porque eles estão ainda lançando a empresa. Mas faz o lançamento aqui no programa. Vou convidá-los. Eu, inclusive, vou te indicá-los para convidá-los. Porque é um serviço que não tem no Brasil. Estão lançando um serviço de tecnologia que o Brasil não tem, mas que tem nos Estados Unidos. Daí eles me perguntaram, tá, mas nós não temos parâmetro de comparação aqui. Bom, não temos aqui, mas então vamos olhar para fora. Vamos pegar um case de economia compartilhada, o trabalho deles é mais ou menos nessa linha, e ver lá fora quais são as empresas que se destacam, tentar entender esse modelo de negócio e criar uma startup aqui para fazer alguma coisa parecida. Então, eu acho que depende muito do produto ou serviço, da clientela que a gente quer atender, da qualidade do produto ou serviço que a gente vai oferecer, mas sim, olhar para além, porque numa perspectiva de curto prazo ou de médio prazo, olhar internamente talvez seja suficiente. Mas se a gente quer crescer, o crescimento demanda inovação. E nós somos um país que inova muito pouco ainda, né? Sim. A inovação está lá nos Estados Unidos, está na Coreia, no Japão, é onde a gente tem que buscar a fonte de inspiração. Lá eles estão programados para buscar, para construir, para criar. Sem dúvida. A despeito, eu estava falando com esses meus amigos e alunos, a despeito dos parques tecnológicos que a gente tem aqui, temos o da Unicinos, que é forte, o da PUC, que é forte, a Ubra criou agora um parque tecnológico também muito forte. Não conseguimos avançar nessa relação universidade-empresa de tal maneira que a empresa capitalize mestrandos e doutorandos de tal maneira que usem suas pesquisas para gerar produtos e serviços inovadores. Temos uma caminhada ainda aí nesse sentido. Falando em inovação e mudando um pouquinho da área, chama-se Coisas Boas Vão Acontecer. É verdade. Esse é o título de um livro que o Jerônimo está lançando, mas eu quero voltar um pouquinho antes, voltar um pouco na história. Eu também tenho filhos, hoje já com 20, 23 anos, o teu tem 16? O meu tem 19. 19 anos. E tu, como todo bom pai brasileiro, tinha dificuldade de falar com teu filho. Ainda tem. Ainda tem. Ainda tem. E aí tu começaste a fazer textos de forma a construir um diálogo um pouco diferente. Conta, isso foi a origem, o início do livro. Conta um pouco dessa história, que ela é bonita. É uma coisa interessante, né? Meu filho é ainda adolescente, né? Hoje os jovens ficam maduros mais velhos. Eu, por exemplo... Tem adolescente até 40 anos, né? Eu fui para a Marinha, né? Eu estudei no Colégio Naval, né? Na Escola Naval, e eu fui para lá com 14 anos. E eu tive que ser emancipado para poder ir para lá. Então, querendo ou não querendo, virei adulto. E os filhos hoje só saem de casa se a gente manda eles embora, senão eles não tem motel em casa, comida boa, internet boa, não tem por que sair de casa dos pais. E se facilitar uma mesada. Então, é preciso entender um pouco essa questão do diálogo na família. Somos pais separados, né? Então, mãe do meu filho já passou por outros 2 casamentos, tem outros 2 filhos. Né? Eu tive só o meu filho. Mas essas famílias polinucleares hoje em dia, que tem, por exemplo, distanciamento físico, há uma dificuldade de conversação, né, de união de família e tal. E eu, depois que meu filho veio morar comigo, comecei a entender melhor essa lógica, né, e melhorar a minha comunicação com ele, tentando passar alguma coisa boa, que é o que todo pai tenta. E me vi numa enrascada, porque achei difícil fazer essa comunicação. Então, aconteceu um determinado evento. Exatamente no dia que eu fui fazer o pós-doutorado nos Estados Unidos, eu tinha que pegar um voo Porto Alegre, Boston, Dallas, e aconteceu lá um evento com ele, eu não tive como conversar com ele, eu resolvi
escrever uma crônica no Facebook. E aquilo deu uma enorme repercussão, um monte de gente falou a respeito, comentaram, curtiram e tal. E aí ele se manifestou. Então eu entendi que de repente eu tinha encontrado ali um canal de comunicação que para o jovem talvez fosse algo mais atraente, mais interessante do que uma conversa cara a cara, que às vezes é mais dura, né? E comecei então a postar crônicas seguidamente com as coisas que aconteciam na vida dele. No cara a cara tu tem um enfrentamento desnecessário, né? Sim, às vezes a conversa fica mais ríspida, né? Às vezes a conversa é frontal. No meu caso, né, quando eu escrevo alguma coisa no Facebook, eu faço isso de modo indireto. Então não é tão frontal, não confronta tanto, né? Sim. E aí, com o passar do tempo, juntou-se lá uma certa quantidade de crônicas, as pessoas começaram a me ligar, me mandar e-mails dizendo, olha, vamos lançar um livro e tal. Eu sempre recusei, porque não penso que tenho talento suficiente para isso. Tenho bom português, obviamente, porque estudei em boas escolas, né, na Marinha. Mas acabou que uma pessoa que eu conheci, que tinha feito doutorado em linguística na França, juntou todas as minhas crônicas, sem que eu soubesse, botou num arquivo de Word, separou por temas, arrumou lá os errinhos de digitação em português e me mandou um livro pronto. E disse, olha, Gerônimo, eu gostei tanto do que tu escreve que eu fiz um livro, eu juntei um livro para ti. Nós estamos com a capa aqui, né? Estamos com a capa aí. E aí eu escolhi uma crônica, a última crônica do livro, tem esse nome, Coisas Boas Vão Acontecer. E eu espero mesmo que coisas boas aconteçam a despeito do meu pessimismo, ceticismo em relação à economia. Eu tenho certeza que nós vamos sair dessa crise também, né, em algum dia. Esse livro está sendo lançado agora no mês de janeiro. Agora, dia 27 de janeiro, na Livraria Cultura, numa sessão de autógrafos, das 19 às 22 horas. É necessário confirmar a presença, alguma coisa? Não, é só chegar lá, vai ser bem recebido. Então vamos lá, Livraria Cultura. Livraria Cultura do Bourbon Country, no dia 27 de janeiro, das 19 às 22 horas. E vai ter um petisquinho, uma coisinha? Sem dúvida. Ainda, não, porque não pode ser de bico seco, né? Não, vinho, água e alguma coisa. As pessoas vão sair do trabalho, né? Vão lá querer beliscar alguma coisa. Vão ser muito bem recebidos e eu vou estar feliz de compartilhar o que eu penso acerca de alguns assuntos da minha vida, mas que, na verdade, influenciam a vida de todo mundo, que é pai, né, que é marido, que é namorado, que é professor. Enfim, espero fazer alguma forma de reflexão e trazer alguma forma de reflexão para todo mundo. Beleza. Vamos voltar a anunciar o teu livro, mas nós temos agora 1 minuto para fechar o programa. Tá bem. Fala para o empresário gaúcho, que é quem está aqui pertinho, quem vai estar nos assistindo. O que fazer? Que dica? Então, minha dica, invistam em pessoas, invistam em capital humano. Nós temos que preparar as pessoas para serem as melhores do mundo naquilo que elas fazem. Nós não podemos perder pessoas, principalmente as mais inteligentes e as mais bem preparadas. Investindo em pessoas, a gente tem uma base segura de inteligência dentro da empresa que pode suportar, por exemplo, o investimento em tecnologia, em computação, para a gente melhorar processos, produtos e serviços com mais ganho de produtividade. Nesse momento, eu faria isso e um gerenciamento um pouco mais rígido do orçamento nas outras questões. E esperaria um pouco a movimentação do que vai acontecer no cenário político, até março, por exemplo, quando essa questão do impeachment deve se resolver, para a gente, então, tomar rumos de planejamento pensando num prazo um pouco maior. Por enquanto está muito parecido com um time de futebol em início de campeonato. Está trocando técnico para todo lado, ministros sendo trocados. Trocando jogador também. Trocando jogador, isso dá uma certa instabilidade, né? Sem dúvida. Bom, pena que nosso tempo estourou. Jerônimo, agradecemos a tua participação, a tua presença. Ela sempre enriquece muito o nosso programa. É um prazer sempre voltar aqui, Luiz. Muito obrigado pelo convite. Ficamos por aqui. Agradecemos a sua audiência.